aqui é a Rai do Leitura Dinâmica e estamos de volta com as resenhas de livro. A Páscoa já passou, o vídeo com cara de feriado também. Calma, esperem porque virão mais, porque aquele vídeo é um vídeo extra. Já tem outro gravado e outros sendo gravados, então calma que logo logo teremos mais conteúdo aqui no canal. Mas sem enrolação, o livro de hoje se chama Feminilidade Radical, Fé Feminina e o Mundo Feminista, da autora McCullough. Gente, vocês não têm ideia de como esse livro foi transformador, não somente na minha vida, mas na vida de todas aquelas mulheres que leram junto comigo, inclusive minhas cunhadas leram comigo. Esse livro tem 8 capítulos, todos os 8 capítulos devem ser lidos com calma, não por conta da dificuldade que eles trazem, ao contrário, os capítulos são mais que transparentes, eles são bem objetivos, mas as informações contidas nesse livro é tão importante e tão potencializadora no sentido de mudar a nossa opinião em algumas coisas que até mesmo desconhecíamos. Então vamos falar hoje sobre alguns capítulos. A minha intenção é dividir esse vídeo em 2. Por que em 2? Além do vídeo não ficar puxado para você que me assiste, a gente vai poder comentar um pouco mais sobre algumas coisas que eu creio que seja importante você saber e até mesmo para te convencer a fazer a leitura desse livro. Então, vamos lá. Eu que não sou boba nem nada, além de fazer a marcação no livro, eu fiz aqui algumas anotações no caderninho, porque, como eu falei anteriormente, esse livro é repleto de informações que a gente não pode deixar passar. Então é muito importante que a gente faça um resumo, faça um rascunho de algumas coisas que você tenha dúvida ou que seja importante após a leitura do capítulo, você voltar para realmente mastigar melhor as informações. Então é importante que você faça essa leitura e a anotação também. Logo no capítulo 1, a autora começa com uma frase que até mesmo eu já me perguntei: por que nunca ninguém me disse isso? E de fato, quando a gente se depara com uma verdade libertadora, a gente sempre se pergunta: como ninguém nunca me disse isso? E de fato, é algo que até mesmo eu me pergunto em algumas coisas que deveriam, na minha cabeça, né, ser natural compartilhar, mas que muitas vezes, por conta do nosso egoísmo de reter aquela informação somente pra gente, a gente deixa de repassar algo que é importante e libertador para a vida do outro, assim como foi e está sendo para a nossa. No capítulo 1, ela vai contando o início da sua jornada no feminismo. Ela fala que ela passou a ter mais intimidade com este termo na faculdade e que em alguns momentos específicos ela realmente decidiu se matricular em matérias que realmente focasse naquilo que ela tinha como entendimento na sua cabeça, que o problema não estava na mulher, que estava sempre no homem. Então, ela passou a se matricular em matérias que realmente reforçassem a sua ideia. E com o passar do tempo, ela foi se tornando especialista no tema e foi sendo convidada para dar palestras e até mesmo se tornar referência no ambiente em que ela estava. Mas, por conta de um convite muito especial da sua irmã de ir à África, ela então decidiu partir e ter uma nova experiência, até porque a viagem era missionária. Então, como uma pessoa iria recusar uma oportunidade de confrontar tudo aquilo que ela já estava buscando no conhecimento na universidade, a ponto de destruir até mesmo alguns conceitos bíblicos acerca do casamento. Mas, para sua surpresa, quando ela chegou lá, ela percebeu que nada daquilo que ela estava estudando e afirmando dentro de si mesma era verdade. Porque ao chegar na África, o lugar mais improvável do mundo, ela percebeu que o servir ultrapassa a servidão da escravidão que ela
tinha em sua mente, e sim traz a esperança e a palavra viva de Deus, onde diz que o maior de todos é aquele que serve e que com amor ambos têm o mesmo valor diante de Deus, que somente exerce papéis diferentes. Ela começou a perceber isso e diante de tantos cultos que ela participou, vendo a felicidade daquele povo que muitas vezes não tinha nada e tinha uma alegria no coração de estar servindo a Deus e uns aos outros, as suas ideologias começaram a se desconstruir automaticamente. Começou algo a ser mudado na vida dela e a palavra de Deus foi entrando no seu coração a ponto dela escrever esse livro e trazer tantas informações necessárias e pertinentes para que a gente possa permanecer feminina sem precisar ser feminista. O capítulo 2, quando eu li o título que diz que os homens não são um problema, lá no fundo do nosso ego, a gente sabe que a gente gostaria que o outro fosse o culpado. Mas calma, eu vou explicar. Nesse capítulo, ela traz as informações necessárias para que a gente possa entender como toda essa corrente do feminismo começou, principalmente aqui no Brasil. Mas primeiro, ela traz as referências mundiais e como muitas coisas e ideologias, esta também nasceu nos Estados Unidos. Tudo começou com o futuro segundo presidente dos Estados Unidos, onde a sua esposa, Abigail Adams, solicitou ao seu esposo que, caso ele ganhasse a presidência dos Estados Unidos, lembrassem das mulheres, lembrassem que elas precisavam ter um pouco de liberdade dentro de uma sociedade que era taxada como patriarcal por conta do domínio absoluto dos homens acerca de todas as decisões, não somente da família, mas política e até mesmo individuais. Sim, naquela época, as mulheres eram retidas em casa e não tinham tanta liberdade quanto temos hoje. É importante que a gente lembre que nenhuma luta é desnecessária se for em prol de algo melhor. Quando Abigail começou esta ideia de ser inserida na sociedade, ela não tinha a intenção de acabar com o seu relacionamento. Ela não tinha de forma alguma a intenção de acabar com o casamento, tampouco incitar outras mulheres a descumprir o seu papel super importante dentro da família. Mas, como tudo que nasce para o bem, infelizmente o homem destrói, essa corrente feminista começou a adquirir outros valores no decorrer dos anos e começou a trazer outras mulheres cujas referências nós temos até os dias de hoje como grandes mulheres que lutaram em prol da liberdade e que, infelizmente, perderam o seu próprio sonho. Sim, muitas mulheres, infelizmente, abriram mão dos seus relacionamentos porque elas não viam lógica alguma em permanecer casadas e continuar defendendo o feminismo. Elas chegaram a abandonar os seus filhos, a acreditar que o aborto seria a solução para todas as coisas, mesmo elas sendo mães, mesmo elas lutando em prol dessa liberdade. Elas abandonaram tudo e todos para que essa ideologia fosse aceita pelo mundo e que, no final das contas, foi trocado 6 por meia dúzia, porque a intenção maior no final de toda a história era que elas se tornassem homens em corpos de mulheres por conta dessa liberdade. Mais precisamente em 1920, a gente pode ver aí que a conquista que Abigail deu início na luta a favor das mulheres é o direito a voto. Nossa, que conquista maravilhosa nós tivemos. Realmente Abigail, ela veio com uma intenção maravilhosa de permitir com que a nossa voz, que antes era silenciada,
tivesse força e oportunidade na sociedade. Não podemos negar que muitas conquistas que temos hoje, inclusive a liberdade de estarmos aqui gravando vídeo, compartilhando coisas boas, mas como eu venho ressaltando durante todo esse vídeo, não devemos esquecer jamais que os nossos valores e prioridades não estarão jamais em ideologias que têm a intenção de ferir e quebrar princípios bíblicos dos quais Deus, com tanto amor e carinho, permitiu com que nós tivéssemos uma vida melhor aqui. Uma coisa que vocês não sabem. A base desse livro é feito em Efésios 5. Lá em Efésios 5, que é onde diz que as mulheres devem se sujeitar, servir, dependendo da tradução, aos seus esposos. Sim, infelizmente até mesmo as feministas se apegam a esta passagem bíblica para ir de contra ao princípio. Mas só que elas se esquecem que as pessoas que buscam a sabedoria de Deus e têm uma inteligência suficiente para continuar a leitura e a interpretação do que leem, vai continuar a leitura. E logo abaixo, Deus coloca como responsabilidade do homem, o homem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E eu te digo, nessa hora eu não gostaria de estar no lugar deles, porque a responsabilidade de amar uma pessoa, assim como Cristo amou a igreja, não é para qualquer pessoa. E eu digo mais, nessas horas, servir ou se sujeitar em algumas questões é mais fácil e melhor do que estar no lugar deles. Falando um pouco sobre isso, muitas vezes, até mesmo por conta do nosso ego ferido, a gente tem a mania de achar que servir é ser cego, surdo e mudo. E não é. Não é concordar com tudo que nos impõe, não é reproduzir falas que nos é ensinado, tampouco fingir que não escuta algumas coisas. É buscar sabedoria e trazer Deus para perto o tempo todo, para todas as situações. De fato, casamento e relacionamento, seja ele amoroso ou afetivo, sempre terão problemas. Nós somos seres humanos, vamos errar sempre. Mas o que não podemos deixar nem vender são os nossos princípios, porque realmente é algo que vai nos impulsionar a transformação que Cristo quer que nós tenhamos. Então fica a dica aí para você, leia a palavra no contexto bíblico, não fora dele. Então tome muito cuidado quando você for apoiar algumas ideologias ou falas que não têm a ver com o seu princípio. Saiba discutir, estude, conheça, mas não se venda por tão pouco, nem perca a sua família por conta de coisas que podem ser resolvidas. Não estou aqui para apoiar violência, ao contrário. Estou aqui para trazer conhecimento e liberdade para aquelas mulheres que precisam se prender a ideologias novas, sendo que temos a palavra do Senhor como base de todas as coisas. Não apoio violência, não apoio abuso, não apoio relacionamento abusivo de forma alguma. Então, não distorça a minha fala caso você venha assistir esse vídeo. Se você não concorda, este é o mundo que vivemos. Passaram-se os anos e outras mulheres começaram a aderir esse feminismo. Mas infelizmente, no final de todas as coisas, elas perderam tudo aquilo que elas não queriam perder, que era a sua família, que era o companheiro que elas queriam. E sabe qual é um dos maiores exemplos disso? Simone de Beauvoir. Sim, talvez você jamais imaginaria que ela poderia ser uma dessas referências.
Mas, infelizmente, como todo caminho obscuro que percorremos, nem sempre sabemos onde pisamos. E ela pisou errado. Infelizmente, ela perdeu o seu grande amor por conta de um relacionamento aberto, por conta de regras novas desse relacionamento. Ela deu espaço para que ela mesma perdesse seu grande amor. E talvez até mesmo por conta de tudo que ela tenha passado, ela resolveu deixar todo este legado para as mulheres. Somente ela sabia o que ela sentia. Somente ela sabia o que ela queria. Ela queria ter a liberdade de sentar em qualquer lugar, como quiser, fazendo o que quer, ter um relacionamento aberto, sem alianças, para comprovar que ela tinha um grande amor, mas isso foi se perdendo quando o outro foi se apaixonando por outras. E nem mesmo os próprios amantes dela quis ficar com ela. Então ela perdeu tanto de um lado quanto do outro por conta desta luta chamada liberdade, e que muitas vezes não traz felicidade, traz arrependimento e solidão. Não estou aqui dizendo que devemos ser presos a outras pessoas, jamais. Se a gente se casa, a gente casa por amor, a gente casa por propósito e porque queremos estar na presença um do outro. Jamais deveremos ser escravos do outro ou perder a nossa vida por conta do outro. Nós devemos aprender a nos relacionarmos dentro de uma intimidade sem perder a nossa individualidade. Viver é assim. Todos nós vamos ter problemas. Infelizmente, uns mais, outros menos. Mas sempre teremos. Nunca seremos libertos totalmente. Afinal, temos que viver sempre à base de regras, porque sem elas, talvez o mundo estaria um caos. Então, por que não teríamos dentro de um relacionamento? Muitas vezes o que nos falta de verdade é aprender a servir, é perder o nosso orgulho e ver que o outro necessita da gente. É claro que o outro também precisa entender isso, porque a reciprocidade é necessária para sobreviver. Mas, como eu sempre digo, infelizmente, a gente só oferece o que tem. E se nós temos em mente algo contrário às pessoas que a gente vive, nem sempre teremos alimento para o outro. Eu vou ficando por aqui, porque eu já conversei demais. Talvez eu tenha trazido até informações demais de uma vez só para você. Mas calma, vai vir um segundo vídeo na próxima semana e a gente vai falar um pouco mais sobre esse livro. Espero que tenham gostado. Fica comigo que o próximo vídeo logo vai chegar. Tchau!